apesar da gente precisar da energia hidrelétrica para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, existem sim custos sociais e ambientais que estão atrelados à construção dessas usinas. E a partir disso, eu comecei a desenvolver esse estudo. E aí o meu objetivo principal era entender a participação pública no licenciamento ambiental. E depois que a usina foi construída, como que ficou a questão dos conflitos socioambientais envolvendo principalmente as comunidades de pescadores? Durante a fase de licenciamento dessas usinas, os estudos ambientais que foram produzidos, eles sempre invisibilizam os pescadores. Então eles dizem que não existe pesca tradicional na região, que a pesca é uma prática esportiva de final de semana, por exemplo. Só que quando você vai para campo, você descobre que existem diversas comunidades de pescadores ao longo do rio Itabapoana. Você tem tanto pescadores que vivem ali na região central da cidade, como nos distritos como Rosal, Calheiros, e inclusive em outros municípios, né? Porque a gente tem uma pequena central hidrelétrica que é chamada de Pedra do Garrafão, que ela fica na divisa de Campos com Mimoso do Sul. E ali a gente tem uma comunidade chamada de Limeira, que são mais de 15 famílias de pescadores que estão apenas a menos de 2 quilômetros da usina. Então, assim, sem sombra de dúvidas, a comunidade que foi mais impactada com o licenciamento dessas usinas do rio Itabapoana. Existe um trecho de vazão reduzida em cada uma dessas usinas. O trecho de vazão reduzida é um trecho que não recebe mais a mesma quantidade de água que ele recebia anteriormente, porque a água ela é desviada a partir da barragem, então é construído um túnel que vai levar a água até a casa de força, então só depois da casa de força que a água retorna para o leito do rio. Então nesse trecho, que não recebe mais água, é inviável todo tipo de vida aquática, então peixe não sobrevive, se não tem peixe o pescador não consegue pescar, essa área pertence à usina, então a população não pode acessar. Então, existe uma série de problemáticas, tanto a nível de impacto ambiental, quanto a nível de conflito social, né? Envolvendo aí as pessoas que não podem mais ter acesso àquele recurso. A cachoeiras, por exemplo, o rio Itabapoana é um rio que tem, historicamente, inúmeros registros das belezas das quedas d'água, né? Diversas cachoeiras. E hoje não tem mais cachoeira no rio. A gente tem uma, que é a Cachoeira da Fumaça, que atualmente está em risco de construção de mais uma pequena usina, que está em licenciamento atualmente, é a PCH Saltinho do Itabapoana. Mas as outras grandes cachoeiras do rio todas já foram destruídas, né, por conta da construção de usinas hidrelétricas. A bacia hidrográfica do rio Itabapoana é uma bacia muito pequena e ela fica entre duas gigantes. De um lado, a bacia do rio Paraíba do Sul e do outro lado, a bacia do Rio Doce. O rio Itabapoana é um rio de fronteira. Ele faz a divisa, ele nasce em Minas Gerais e depois ele faz a divisa entre o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, todas as usinas hidrelétricas pertencem a 2 municípios ao mesmo tempo. Então, só que Bom Jesus, 4 estão instaladas nela do estado do Rio, mas no Espírito Santo elas estão instaladas em Guaçuí, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte. E aí, aqui no final do rio Itabapoana, a gente tem a última PCH, que é a Pedra do Garrafão, que fica na divisa entre Campos dos Goitacazes e Mimoso do Sul. Inclusive, essa é uma informação interessante, porque ninguém sabe que Campos tem uma usina hidrelétrica. É muito comum, quando eu estou apresentando a minha pesquisa, falando sobre isso, as pessoas elas desconhecem essa informação. E é justamente a usina do rio Itabapoana que trouxe mais impacto e mais conflito. A gente chama de conflito socioambiental, porque não dá para separar o meio ambiente do meio social, né? Eles estão interligados. Então, a construção de barragens, a construção de usinas hidrelétricas, ela está ligada a diversos tipos de conflitos socioambientais. E o principal deles, observado no rio Itabapoana, é a questão da diminuição da pesca. Porque com a construção de uma barragem, você altera todo o equilíbrio ecológico daquela região, toda a hidrologia. Então, existem espécies de peixes, por exemplo, que estão habituadas a viver em águas corrediças, um rio de corredeiras rápidas, que é o caso de Itabapoana, que tem muitas quedas d'água. A partir do momento que você represa aquele rio, ele se transforma num lago. Então, ele perde as características de rio, ganha características de lago, de água parada, e com isso toda a estrutura de vida que tem ali se transforma. Então, você pode ter espécies que não vão conseguir viver mais naquele ambiente. E elas entram em extinção naquele rio. Ao passo que outras espécies podem super proliferar e tomar conta do reservatório. E isso impacta diretamente a vida dos pescadores.
porque eles ali detêm algumas espécies que são comerciais, que são econômicas. A gente teve grande mortandade de peixe, por exemplo. Existe um processo natural nos rios que é chamado de piracema, né, que é quando os peixes sobem o rio para se reproduzir nas cabeceiras. Então, a PCH Pedra do Garrafão, ela é uma barreira natural contra a piracema. Então, os peixes sobem o rio, mas quando chegam ali, eles vão pulando nas pedras, naquele trecho que está seco, e eles acabam morrendo. Então, é um impacto muito grande, que pode gerar também a extinção de algumas espécies. E também tem a questão da falta de acesso ao rio, porque a usina ela tem toda uma área que ela controla, uma área que é cercada, digamos assim. Em alguns locais a cerca existe, mas em outros é só uma cerca imaginária. Mas existem placas ali que dizem que você não pode entrar. E é muito comum que haja esse conflito de que o local onde a usina foi construída era justamente o local onde os pescadores pescavam. E aí eles não podem mais acessar aquele local para desempenhar o trabalho deles.